Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicaram-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, caríssimos irmãos, hoje no Evangelho dessa quarta-feira, da 13ª semana, nós temos essa cena da expulsão dos demônios na região de Gádara. E devemos fazer uma pergunta inicial: por que quando nós nos deparamos com o mal, a gente em geral decide não fazer nada a respeito disso, desde que isso não nos afete? Vamos tentar responder essa pergunta. Pois nós muitas vezes escolhemos ter o nosso sossego preservado, em vez de enfrentar o mal que está no mundo. Jesus não faz isso. Às vezes nós queremos até nos isolar do mal que está no mundo, mas Jesus também não faz isso. É interessante ver a atitude de Jesus. Jesus não ignorou o mal. Jesus enfrentou e confrontou o mal. A região de Gádara é uma região pagã. 2 homens possuídos pelo demônio que estavam naquele local ali, mas porém dentro de um cemitério. Versículo 28. Eram muito violentos, a tal ponto que ninguém passava por aquele caminho. Portanto, eles estavam isolados. Bem, se a gente perceber, temos 2 cenas de violência. A primeira cena é os porcos que se afogam no mar. É uma cena violenta. Todos os porcos morreram afogados. Os guardas dos porcos foram contar lá na cidade o que tinha acontecido. Parecia de fato uma violência mesmo provocada por Jesus. Eram propriedades de alguns pastores, com certeza, então houve um prejuízo ali financeiro. Mas qual cena violenta incomodou mais as pessoas? A primeira cena, os homens possuídos, ou a segunda cena, os porcos que se afogaram? Com certeza são cenas violentas, mas é a segunda que incomoda, ou seja, os porcos que se afogaram, pois de fato aquilo trouxe um prejuízo para alguém. E de fato a gente percebe que a gente tem uma tendência a fazer uma coisa parecida com isso. Nós achamos que o trabalho de Deus é nos manter isolados do mal no mundo. E na verdade não é. O povo de Gádara parecia estar bem tranquilo desde que aqueles homens estavam isolados no cemitério. Mas o trabalho de Deus no mundo não é nos isolar do mal. Quando nos deparamos com o mal, a gente se afasta do mal o mais rápido possível que a gente pode. Essa é a tendência do ser humano. Exemplo, vamos pegar um exemplo da vida concreta. Se um amigo nosso no Face publica o problema da escravidão sexual no mundo, a gente tem uma tendência de rolar para baixo, porque a gente não quer ver essas cenas violentas. Ou então, crianças em trabalho escravo no Brasil, se isso for postado lá no Face, a gente vai pular. Geralmente a gente passa direto para não ter que ler coisas desagradáveis. Ou então, se um colega nosso de trabalho uma colega conta que foi alvo de abuso emocional do marido, a gente tende a mudar de assunto na maior parte das vezes, porque a gente não quer se chatear naquele dia com problemas dos outros. A gente tem uma tendência de isolar. Sabemos que o mal existe no mundo, mas a gente não tem assim tanta capacidade de confrontar o mal e temos a tendência de nos manter isolados, o que é mais fácil fazer. Veja bem, Jesus ele veio para enfrentar o mal no mundo. Isso nos incomoda, pois pode ser que ele queira que nós façamos isso também. Isso nos incomoda. A nossa escolha é preferir ter a nossa paz preservada, nosso sossego, desde que aquele esteja isolado. Era o que o povo de Gádara fazia. Aquilo estava lá no cemitério, 2 homens praticamente morando com os mortos. Quem estava se importando? Ninguém. Desde que eles tinham a paz deles lá na região. Então, desde que não sejamos lesados, que os nossos bens não sejam lesados,
não é? Então a gente tende a não confrontar o mal, porque a nossa prioridade não é enfrentar, tá, essa situação, mas é manter a paz. Essa é a nossa tendência. Não queremos perder a nossa paz. Ora, alguém perdeu os porcos e foram muitos porcos, que era uma manada grande. Isso perturbou vidas de pessoas naquele local. Também tirou a paz deles, né? Portanto, há uma falsa sensação aqui de paz, é claro, porque Jesus ele enfrenta aquela situação do mal presente naquela região e não foge dessa situação. Mas o povo de Gádara não se importava se alguém estava sofrendo, se esses homens estavam praticamente mortos naquele cemitério, desde que eles não tivessem que ouvi-los, né, choramingando ou chorando. É a nossa tendência também. A gente não se importa se alguém está sofrendo, desde que a gente não tenha que ouvir os seus gritos e os seus prantos. É mais ou menos isso, a gente isola as coisas. Então os homens possuídos no cemitério não incomodavam o povo de Gádara, não tirava a paz deles. Eles preferiam não ser incomodados do que ter a bênção da libertação. E Jesus foi lá para dar a bênção da libertação. Ora, depois vem o problema do prejuízo, voltamos a esse ponto, pois, claro, uma coisa terrível ver aquela manada inteira cair, precipitar lá e morrer, né? Mas valeu a pena? Sim, porque 2 homens foram curados, 2 pessoas foram libertadas, mesmo que a custo de prejuízo, né, da morte dos porcos em alto mar. Mas essa não foi a reação, não foi uma reação de louvor a Deus. Gádara não louvou a Deus por 2 pessoas ser salvas da miséria do mal, da miséria do demônio, do domínio de Satanás. Eles não louvaram, eles pediram para Jesus sair da região. Parece estranhíssimo, mas é exatamente isso que eles fazem. Isso coloca um problema para nós, sim. Houve um prejuízo material, sim, porque Jesus ele concedeu o desejo dos demônios de irem para aquela vara de porcos. E talvez intencionalmente Jesus quis provocar essa reação para a gente perceber essa reação. Em nossas vidas, Cristo ele pode nos colocar em situações em que haverá custo por nossa obediência. Um custo a ser pago, um preço a ser pago. Como de fato os 2 homens libertados do demônio, o custo foi a vara de porcos cair em alto mar. Pois Cristo também pode nos pedir sacrifícios financeiros significativos pelo bem de outras pessoas. Pode também, como de fato pediu para Gádara, o sacrifício dos porcos desde que os demônios fossem expulsos e mandados embora. Cristo pode exigir que o nosso padrão de vida desça para que a gente ajude alguém. Também Cristo pode fazer isso. Ele tem o direito de pedir o que quiser para nós, o que quiser. Então muitos presumem que o dinheiro é nosso. Não, os bens são... Não, também não é nem dinheiro nem bens. Nós somos administradores das coisas que Deus nos deu, mas nós não somos donos. Tudo, na verdade, é de Deus. E Ele pode pedir a nós o sacrifício que for necessário para um bem maior. Como de fato de Gádara foi exigido o sacrifício de uma manada inteira de porcos para que os demônios fossem embora e aqueles 2 homens fossem libertados. Foi assim que Cristo realizou a ação de cura e libertação. A destruição do mal muitas vezes exige sacrifício, pois isso não é um conceito abstrato, fictício, que fica só na nossa mente. Não, o mal é real, concreto e atinge o mundo realmente concretamente. E aí a gente tem que trabalhar para derrotar o mal, pois caso contrário pode destruir nossas vidas. Sem dúvida nenhuma, o mal tem consequências nesse mundo, no mundo real. Para esses 2 homens presos pelo demônio na região de Gádara, eles estavam realmente estavam subjugados, a vida deles estava em ruínas. Mas o povo de Gádara escolheu ficar sossegado e em paz. Em vez de louvar a Deus naquele momento em que Cristo os liberta, não, eles preferiram expulsar Jesus da região, antes que Jesus, claro, desse mais prejuízo para eles. É o que eles devem ter pensado. Às vezes somos indiferentes à dor e ao sofrimento que o mal causa nos outros, desde que não nos afete. É desse jeito o ser humano, infelizmente, é assim. Não é? Quem está envolvido no Ministério de Libertação dos Vícios? Quem hoje se envolve com isso? Claro, são as pessoas que têm membros de suas famílias em vícios. São elas que têm compaixão, que sentem isso na pele, é que vão se envolver com esse tipo de ministério. Mas a nossa tentação é viver numa ilha isolada. Muitas vezes a gente define a igreja como um lugar para nos afastarmos do mal no mundo. Infelizmente, a igreja é vista como uma redoma protetora. E a gente sabe que isso não é verdade. Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O mal está lá fora e o mal vai atacar, os portões. Sim, e a gente não vai poder se encolher ou se esconder dentro da igreja. A gente vai ter que confrontar esse mal. Mas quando a nossa bolha é furada,
aquela bolha que a gente imaginava que nos protegia do mal desse mundo, e a gente começa a questionar a Deus por que Ele não faz nada sobre o mal, por que Ele nos deixa sofrer, por que a gente tem que ser incomodado com tanta coisa ruim nesse mundo. Ora, isso são as desculpas que a gente dá, os lamentos que a gente faz diante de Deus, né? Então, geralmente, também a gente costuma dar boas desculpas para não se envolver com o ministério de libertação, né? A gente costuma dizer que somos apenas pessoas fracas, pecadoras, não podemos fazer nada, ou então a gente não sabe o que fazer, não temos sabedoria para lidar com tantos problemas. Não temos sabedoria. Então vamos a Tiago 1,5, em quem diz assim: se a alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a conceda generosamente, e ela será dada. Você não tem sabedoria, não tem destreza, habilidade para lidar com problemas maiores do que você supõe existir na sua vida ou na vida de outras pessoas? Peça sabedoria a Deus. Deus vai conceder essa sabedoria. A gente não pode dar a desculpa também de dizer que temos medo. Nós não temos força para confrontar certas situações no mundo. Não podemos dizer isso, isso é desculpa também. Mateus 10, 28. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Ora, o mal muitas vezes nos assusta, mas Jesus diz: não tenhais medo, porque Deus é maior que o mal. O mal não deve nos intimidar, né? A gente não tem que todo o tempo desviar o olhar das situações que nos desafiam. Sim, então devemos ter medo, como Jesus está dizendo, porque a nossa tentação é se afastar, é se isolar, é dar alguma desculpa. Não, Jesus ele vai em frente, Jesus ele confronta, Jesus ele liberta. Então a gente precisa enfrentar o mal desse mundo com toda a sua feiura, né, que está presente nesse mundo, e não ficar numa zona de conforto. Não devemos fazer isso, né, se desculpando o tempo todo. Então peçamos a Deus a coragem, né, da gente saber suportar os fardos, a dor, o sofrimento nesse mundo, sem dúvida. Como diz Gálatas 6:2, carregai os fardos uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Então a gente precisa se empenhar em ajudar as pessoas, enfrentar o mal, as dificuldades, os sofrimentos que abatem muitos dos nossos irmãos. Jesus ele fez isso, ele libertava, ele curava. Que a gente tenha coragem de confrontar as situações desafiadoras nesse nosso mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.